E aí, pessoal, tudo na tranquilidade com vocês. Fazer mais um videozinho aqui, postar no canal Erinaldo FS. Desde já quero agradecer a vocês que são inscritos no canal. Gostam dos meus conteúdos. Nem sempre dá para agradar todo mundo, né? Mas vamos que vamos. Esse canal eu abordo bastantes assuntos. Principalmente assunto da Bíblia. A Bíblia tem umas histórias intrigantes, né? Tem umas histórias também bizarras. Tem história sangrenta. Mas o pessoal acredita na Bíblia. Muita gente acredita na Bíblia. E hoje eu quero abordar um assunto que falo que é do início da humanidade, né? A história de Abel e Caim. Segundo o relato bíblico, Abel e Caim eram dois irmãos, como todo mundo já sabe, né? Segundo a história da Bíblia, que um era bom e o outro era mau. Um não era invejoso e o outro era invejoso. Mas você vê que história bizarra. Fala que Caim assassinou Abel por causa de inveja também. A Bíblia conta que ele, depois que assassinou Abel, foi para uma terra bem distante. E a história bíblica conta que ele se casou e teve outra família, casou com uma outra mulher. Mas espera aí, não é uma história bem intrigante? A Bíblia mesmo não conta que era só Abel e Caim. Eram os dois irmãos. E como que ele foi para uma outra terra e casou com essa mulher? Não é uma história bem intrigante? De onde que vem essa outra mulher? Não fala que era só Abel e Caim, os dois irmãos? E porque depois do assassinato ele foi para uma outra terra e se casou e teve uma outra família? Mas espera aí, não era só os dois irmãos? E aí, como é que você explica essa história agora? Uma história dessa. A Bíblia não é cheia de contradições? Cheia de confusão? De onde que veio essa outra mulher que foi a esposa dele? E cadê que a Bíblia relata pelo menos o nome dessa esposa?
Não é uma história muito bizarra que a Bíblia nos relata. Mas tem gente que acredita na Bíblia. Tem ela como um manual de instruções. Mas essa Bíblia está cheia de contradições. E aí, como é que você explica essa história de Abel e Caim? Se eram só os dois irmãos. E ele foi para essa outra terra. Como que tinha só Adão e Eva? Segundo alguns relatos também, havia uma outra mulher antes da Eva, que se chamava Lilith. Mas pouca gente tem conhecimento dessas histórias. Mas é tudo história bizarra. História inexistente, história que o povo inventaram. Inclusive eu já vi um padre uma vez afirmando que ele estava no programa e o entrevistador perguntou para ele se a história de Adão e Eva era verdadeira. Aí o próprio padre falou: não, isso aí é balela, isso aí é mentira, isso aí nunca existiu não. E aí um próprio padre falar uma coisa dessa, não é uma coisa bem bizarra? Por isso que eu falo que a Bíblia é cheia de contradições. E tem muita gente que fala que chama a Bíblia de Bíblia. Por quê? Por causa dessas histórias bizarras que acontecem que é relatada na Bíblia. Opa! Então, gente, não é toda história da carochinha. Por isso que muita gente chama de Bíblia. Não passa de umas histórias inventadas. História que nunca ocorreu. Na verdade, a Bíblia é cópia de outras histórias, de outras narrativas bem antigas. Tudo história inventada. História inventada pelo homem. História inventada da mente humana. História que nunca aconteceu. Inventaram essas histórias, essas narrativas. Mas é tudo para enganar o povo. A Bíblia é cheia de histórias bizarras. História que nunca aconteceu, história inventada. Conto da carochinha. História para boi dormir. É, gente, essa Bíblia é cheia de contradições. Muita gente chama de Gibíblia. E não passa de uma Gibíblia mesmo. Que um padre falar uma coisa dessa, que Adão e Eva nunca existiu, né? Vindo isso da boca de um padre. Não é muito bizarro essas histórias da Bíblia. É, gente, vamos acordar para a vida. E muita gente está caindo na realidade, está saindo do engano, assim como eu já saí. E não pretendo voltar nunca mais para esse engano, para essas histórias inventadas. Bom, gente, é isso aí. Uma boa quarta-feira para todo mundo. Até o próximo vídeo. Eu gosto de ler a Bíblia. Não para não acreditar mais, mas cada vez eu leio ela e vejo que é pura enganação. Não é história verídica, não é história que aconteceu, é história inventada dessa Bíblia. Todas as histórias que tem
Todas as narrativas que tem na Bíblia é apenas cópia de outras narrativas, de outras histórias do passado. Mas quem estuda tem o conhecimento. Quem não estuda acredita no que os outros falam, mas não busca as fontes verdadeiras. Uma história só tem duas finalidades. Uma verdade e outra mentira. E se você buscar a história de um fato, você descobre se é verdade ou mentira. Bom, gente, é isso aí. Tchau, tchau, até mais. Até o próximo vídeo. Fui, até mais.